seu trabalho. Recebemos um aviso que a gravação está a ser realizada. Está a desenvolver o seu trabalho em torno dos efeitos dos microplásticos e os seus lixiviados em organismos marinhos. Agora vou passar a palavra ao Juliano e esperemos que gostem desta sessão. Muito obrigada. Obrigado. Olá a todos. Como a Sônia bem disse, eu sou o Juliano Wilke, eu sou investigador aqui na Universidade do Algarve, no Centro de Investigação Marinha e Ambiental, e eu faço parte do grupo de Poluição Marinha e Ecotoxicologia, que é um nome muito bonito para algo bem simples. Eco vem da parte ecológica, da vida do ambiente, toxic, que vem da parte de toxicidade, já algo tóxico, e logia do estudo. Então, seria o estudo de substâncias tóxicas e o efeito delas em organismos do ambiente. Bom, então, dentro do nosso grupo de poluição marinha e ecotoxicologia, nós temos diversos investigadores, onde trabalham com diversas áreas. Nós temos o pessoal que trabalha com metais, com contaminantes orgânicos, tem os investigadores que trabalham com a parte de medicamentos e como os medicamentos chegam ao ambiente marinho e como os medicamentos interagem com os organismos marinhos. Nós temos também o grupo que trabalha com plásticos, microplásticos, nanoplásticos e nanopartículas, que é a parte do grupo onde eu estou inserido. E também temos outros projetos onde se abordam temas como objetos perdidos no mar e a interação com os organismos. Também temos uma parte do mar profundo, onde temos uma investigadora que trabalha e pesquisa o efeito basicamente da mineração nos organismos do mar profundo. E pronto, é isso basicamente que o nosso grupo faz. Agora eu vou falar um pouco da parte onde eu sou mais inserido, que é nos plásticos, microplásticos e agora, mais atualmente, os lixiviados de plástico. Porque pronto, todo mundo aqui já ouviu provavelmente falar dos plásticos e dos microplásticos, que é um assunto muito já conhecido, porém, e já sabe muito bem o que os microplásticos causam nos organismos, quando todo mundo sabe que atualmente no mundo se produz mais de 500 milhões de toneladas de plástico por ano. Uma grande parte desse plástico não é reciclada, cerca de 12% de todo o plástico produzido pode ser reciclado, não necessariamente vai ser reciclado, e uma grande parte dessa é de uso único. Então, o plástico é produzido, por exemplo, serve para uma embalagem que a gente usa uma vez e ele acaba sendo descartado. Muitas vezes de forma irregular, que vai ocorrer. Sem todo plástico que é descartado, por exemplo, pode jogar o plástico no meio da cidade, mas por algum meio ele vai chegar no ambiente marinho. Sempre a gente diz que o semidouro final de todo o que a gente chama de lixo, né, é o ambiente marinho, porque ele está no meio da cidade, mas com o vento, com a chuva, o escoamento, ele vai acabar, chega no rio e que um dia vai acabar no mar. E depois vai ter toda a interação dos organismos marinhos com esses lixos que muitas vezes, atualmente, o principal tipo de lixo achado no mar é os plásticos. Então, quando esses plásticos chegam ao mar, eles começam a se degradar e se transformam, em algum momento ele vai se transformar no que a gente chama dos microplásticos, que são plásticos que têm menos de 5 micrômetros. Mas como é que ocorre essa degradação? Não é assim, o plástico chega no mar e ele é degradado. Não, ele começa a sofrer a ação das ondas, que a gente chama que é uma degradação física, a ação de alguns organismos, como algumas bactérias, onde elas vão fazer uma degradação biológica, a degradação da luz solar, que a luz solar ela tem um forte impacto na degradação, tem uma degradação química, da interação do plástico com a própria água do mar, que a água do mar é uma mistura de vários sais e diversos componentes, então tem uma parte de uma interação química também. Ok, uma vez esse plástico chegou no mar, ele começou a se degradar em microplástico, depois passa para nanoplástico, e a gente sabe que os organismos marinhos muitas vezes comem desde macro até nanoplásticos. E já se conhece mais ou menos bem
a interação e o efeito disso. Muitos organismos comem o plástico, depois esse plástico fica parado no seu trato digestivo, como é o caso do estômago ou no intestino, e o animal começa a parar de comer e pode vir a ficar fraco e morrer. Ou tem alguns outros efeitos, como, sei lá, perda na reprodução, perdas reprodutivas e ecossistêmicas, biológicas, diversas perdas que acabam ocorrendo na decorrência dessa ingestão do plástico. Mas aqui, atualmente, nosso grupo de pesquisa, a gente passou já desse ponto de ver o que a ingestão do plástico acaba tendo de efeito no organismo marinho. Atualmente, nós estamos estudando o que a decomposição do plástico vai fazer nos organismos e como é o efeito dessa interação da degradação dos plásticos nos organismos marinhos. Por quê? Quando a gente fala de plástico, mas às vezes a gente não pensa o que é o plástico, porque o plástico nada mais é do que um polímero carbônico ou uma longa cadeia carbônica, muitas vezes produzida a partir de derivados do petróleo. Então, é algo totalmente sintético, não existe no ambiente natural. Tu não vai encontrar um plástico natural. Não existe uma mineração por exemplo, se minere plástico ou uma fonte de plástico. Não, o plástico ele é um material totalmente sintético e ele é produzido a partir de outros materiais. E é sempre uma mistura química. O que acontece, então? Tem esse polímero, essa cadeia carbônica principal do plástico, onde são adicionados diversos químicos, que são chamados aditivos, para esses plásticos atender algumas características que são necessárias. Por exemplo, a gente sabe que existem diversos tipos de plástico, diversas cores. Por exemplo, tem plásticos que são super leves, super maleáveis, tu consegue amassar. Já tem plásticos que são super duros e mais pesados, onde tu não consegue amassar. Enfim, se tu fazer alguma força, ele se quebra. E isso tudo varia de acordo com o químico que é adicionado nessa cadeia carbônica para ele ter essa característica desejada. Também as cores. As cores, muitas vezes, vêm dos químicos que são adicionados para ter uma cor específica. E tudo isso são ligações que a gente chama de ligações não covalentes. Esses químicos eles não ficam fortemente aderidos à cadeia carbônica principal do plástico. Então, quando esse plástico chega no oceano e ele começa a se degradar, todos esses químicos que foram colocados no plástico para ter essa característica desejada, começa a se liberar. Então, o que acontece? Além do organismo estar possivelmente comendo esse plástico que está no oceano, ele também está vivendo nessa água contaminada pela degradação do plástico e dos seus componentes. E é basicamente isso que eu estou estudando agora no meu mestrado, que eu sou aluno de mestrado, desculpa, eu não falei, eu sou aluno de mestrado, e é basicamente essa parte que eu estou tentando entender um pouco da relação que ocorre entre essa degradação no ambiente e os organismos marinhos. Óbvio, como eu já disse, os plásticos, existem milhares de tipos de plástico, cada um com suas especificidades e sua própria composição química. Então, eu tive que escolher algum tipo de plástico e eu escolhi as redes e cabos de pesca, por alguns motivos. Primeiro, eu sou engenheiro de pesca de formação, então sempre tive esse contato com a pesca. Segundo, pois a gente está no Algarve, e aqui no Algarve todo mundo sabe que a pesca é muito forte, é algo cultural e típico do Algarve. E depois, eu vou estudar as redes de pesca, a degradação delas e nos organismos marinhos. Ok, qual organismo marinho eu escolhi? O mexilhão. Pois o mexilhão ele tem uma importância econômica muito forte aqui no Algarve e em todos os lugares. Ele é um animal também que é encontrado em todos os lugares, é um animal resistente e ele aguenta muito bem os testes que a gente faz. Mas agora, como é que se faz isso? Basicamente, eu coletei coletei diversos tipos de plástico e depois eu escolhi as redes, mas a gente coleta ao longo das praias do Algarve, em diversas praias a gente coleta os plásticos e depois traz para o laboratório.
A partir do laboratório, aqui no laboratório, a gente identificou que o principal tipo de plástico encontrado eram as redes e os cabos de pesca. E aí a gente pensou, ok, se esse é o principal tipo de lixo achado, numa zona onde a pesca é super forte, é perfeito para a gente estar investigando o efeito disso nos organismos. Então, inicialmente, a gente começou a pensar, ok, mas a gente precisa imitar essa degradação que ocorre no ambiente no laboratório. Então, primeiro, a gente cortou esses pedaços de plástico, a gente cortou essas redes em pequenos pedaços, para que a gente tivesse uma área de superfície maior para ver essa liberação dos compostos. Então, depois a gente pega, aqui eu deixei rodando no Erlenmeyer, os pedaços da rede de plástico rodando, que é para imitar a ação das ondas. Geralmente a gente usa outro aparelho, mas para ser mais fácil para mostrar para vocês, a gente utilizou um agitador magnético, onde ele fica agitando isso, que teoricamente está simulando a ação das ondas. Nós também temos uns aparelhos que imitam a parte da ação da radiação. Então, depois o que acontece? Depois a gente vai deixar isso aqui 3 dias e a gente vai conseguir ter essa água com os pedaços de rede de pesca que lixiviaram ou, enfim, se descolaram os contaminantes da estrutura principal do plástico. Mas depois a gente vai expor isso aos organismos marinhos, mas a gente não quer expor o plástico. O plástico a gente já sabe o que acontece quando o organismo come, a gente quer só saber os químicos. Então depois a gente filtra esse material, aqui eu tenho alguns filtros, como posso mostrar para vocês, onde se retira o plástico e fica só com uma água e os químicos, que é chamado na ciência de lixate. Então depois a gente expõe os organismos a esses lixates. Mas agora, me pede, como é que as redes de pesca, elas vão lixiviar ou elas vão ser perdidas? Como é que essa rede de pesca ela chega no mar? Então, basicamente, quando a gente está pescando, são os pescadores, no caso, ou as embarcações, porque tem os cabos são muito utilizados na pesca industrial também. Muitas vezes ocorrem rompimentos ou quebra, ou essa rede é perdida ou fica agarrada no fundo do mar e ela acaba ficando ali e começa o processo de degradação. E depois ocorre tudo isso que eu já comentei, a gente coleta, traz para o laboratório, vê, produz esse lixate, que é esse químico com os componentes do plástico, e depois vê o efeito nos organismos marinhos. Atualmente, agora, no período da pandemia, além das redes de pesca, surgiu outra grande preocupação aqui. Porque o que é que todo mundo começou a usar durante o período pandêmico que não era utilizado antigamente? Foram as máscaras. E pronto, para minha surpresa, ao menos pessoal, as máscaras descartáveis, que são essas azuis, verdes, laranjas, que a gente usa durante o dia, no dia a dia. Teoricamente, tem que se utilizar todo dia, você tem que trocar, até mais de uma vez por dia. Elas são feitas de filtros, e os filtros, são feitas de filtros de plástico. São 3 camadas de filtro que elas têm, e as 3 camadas são de plásticos, que geralmente são polietilenos, polipropilenos, poliuretanos, alguma coisa do gênero. E o que acontece? Essas máscaras, uma vez que a gente usa, coloca no lixo, quando destina certo, coloca no lixo, e quando não, a gente sabe que muitas dessas máscaras acabam no ambiente. Uma vez que elas estão no ambiente, em algum momento, assim como todos os outros tipos de lixo, elas vão acabar no ambiente marinho. Uma vez no ambiente marinho, elas vão começar o mesmo processo de degradação das redes de pesca. E o que acontece é mais uma fonte gigante de plástico que está sendo liberada no ambiente. E era uma produção que não se tinha antes, porque a produção de máscaras faciais descartáveis aumentou mais de 1000% durante a pandemia. Então, é a nova categoria, a principal e nova categoria de lixo encontrada no ambiente marinho. E a gente agora também aqui no laboratório começou um projeto para estudar e tentar entender e perceber o que acontece quando uma máscara chega no ambiente marinho,
ela começa a se degradar. E o que isso pode causar nos organismos marinhos? Pois eu tenho alguns trabalhos em que avaliam a liberação de microplásticos, porque essas máscaras, elas liberam cerca de 1 bilhão de... Uma máscara pode gerar cerca de 1 bilhão de micropartículas de plástico. Isso é um valor assim muito alto e que pode agora, com o tanto de máscara produzida, pode ter um impacto bem significativo nos ecossistemas e para os organismos marinhos. Eu trouxe aqui alguns outros exemplos, eu vou tentar mostrar para vocês, que são de plásticos em que a gente utiliza rotineiramente no laboratório para a exposição dos organismos. Como, por exemplo, isso aqui. Esses aqui são plásticos, são microplásticos que a gente chama de Opa, a câmera está aqui, desculpa. São microplásticos que a gente chama de microplásticos primários. Eles parecem umas farinhas. Mas o que são... E vocês aí utilizam praticamente todos os dias. Quer dizer, eu acho que ao menos devem utilizar todos os dias esses microplásticos primários, que eles são muito utilizados na composição de cremes dentais, esfoliantes para peles e outros produtos de cuidado pessoal. E o que acontece com como esses plásticos acabam no ambiente marinho e por que a gente estuda eles aqui no laboratório? Porque uma vez que a gente, por exemplo, escova os dentes, a gente manda esse plástico pelo esgoto. Do esgoto, esse plástico estava num creme dental, vai acabar numa etária. Só que as etárias, elas foram desenvolvidas, foram pensadas para retirar outros tipos de contaminantes, e não os microplásticos. Então, as etárias, elas não conseguem retirar do esgoto nem os microplásticos, nem nanoplásticos, nanopartículas e também os medicamentos. Então, ela vai fazer o seu processo de filtração, as etárias ou as floculações que eles têm, vão limpar a água e vão jogar essa água no mar. Só que essa limpeza deles não chega ao nível de se tirar microplásticos da água. Então, esses microplásticos acabam sendo todos jogados junto com as águas residuais de etárias, e uma vez isso pode gerar um impacto significativo para as comunidades que vivem, de organismos que vivem perto desses locais, ou até mesmo longe. Aqui, eu também trago só uma parte dos medicamentos, que é esse que a gente nunca pensa. Ok, mas o medicamento que eu tomo, sei lá, se eu estou com uma dor de cabeça, um Benuron, se eu estou com febre, eu vou tomar um Brufen ou alguma coisa. Como é que com os medicamentos normais que a gente utiliza no dia a dia, quando está doente, óbvio, vão impactar a vida marinha? Porque isso é uma relação que a gente às vezes pode pensar um pouco longe. Mas, na verdade, quando a gente toma esses medicamentos, o nosso corpo metaboliza, que é o nome, vamos dizer assim, absorve só uma parte desse medicamento. O mais correto é metaboliza. Uma parte desse medicamento. Então, o que acontece? Uma parte a gente o nosso organismo vai metabolizar e utilizar para curar o que a gente tem, e a outra parte do nosso corpo, tudo que o nosso corpo não quer, a gente excreta. Então, a outra parte vai sair pelas nossas excretas, principalmente pela urina. A nossa urina vai para onde? Geralmente vai para o esgoto. Do esgoto vai para uma etária. Eu já comentei antes. A etária é o mesmo processo dos microplásticos. As etárias, elas não foram desenvolvidas e pensadas para se retirar, por exemplo, restos de medicamentos, metabólitos de medicamentos desse esgoto. Então, acaba se fazendo todo o processo das etárias e depois essa água vai para o ambiente marinho, porém com os metabólitos, os microplásticos e tudo isso. Depois tem uma série de efeitos negativos nos organismos marinhos. E nós temos investigadores aqui que trabalham com isso e já conseguem detectar, por exemplo, em mexilhões, já conseguem detectar níveis, não vou dizer assim alarmantes ou preocupantes, mas só por tu conseguir detectar um remédio em que a gente toma num organismo marinho, já é uma questão um pouco preocupante. Então, já se tem conhecimento, por exemplo, de Prozac, que são antidepressivos, em algumas regiões aqui do Algarve. Também tem remédios mais para dor e anti-inflamatórios em outra região. E consegue se diferenciar. Em algumas regiões, as pessoas tomam mais antidepressivos, outras regiões mais anti-inflamatórios. Então, já se tem um conhecimento sobre isso aqui também. E pronto.
Aqui eu trouxe só um exemplo, um último exemplo aqui, porque o tempo já está acabando, de como ocorre essa degradação do plástico. Pronto, são cores diferentes, mas basicamente, isso aqui é uma estante muito utilizada no laboratório, em que a gente deixa nas estufas. Com o passar do tempo, elas vão se degradando em pedaços cada vez menores, que ela vai sofrendo uma degradação dentro da estufa. Isso não é proposital, a gente utiliza isso para outros fins, mas agora serviu como um bom exemplo. Ela vai se degradando cada vez em pedaços menores, como vocês podem ver, e com o passar do tempo, vai chegar numa escala de microplástico. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui vocês conseguem ver. São pedaços menores, porém aqui na água já dá para se ver que tem... Aqui são plásticos, como a gente diria, intermediários. E com o passar de mais tempo ainda, nós conseguimos aqui, não sei se vocês conseguem ver, são micropartículas de plástico que a gente, não como objetivo, mas como um subproduto de pesquisa, a gente acabou gerando aqui. Se nós próprios geramos microplásticos fazendo a pesquisa sem a intenção, imagina como é essa interação no ambiente natural e, enfim, com tudo que ocorre. E eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. E se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. E se eu souber responder, é óbvio que eu vou estar contribuindo. E também gostaria de agradecer a professora Cristina Veiga Pires e a Sônia pelo convite, pelo espaço para a gente estar aqui conversando e levando um pouco do que a gente produz dentro da ciência para a comunidade, para as escolas aqui. Muito obrigado. Obrigada, Juliana. Não sei se tem algumas questões que gostariam de colocar ao investigador. Professora Sandra, professora Maria. No bate-papo não colocaram nada. Vou esperar um bocadinho. A professora Maria saiu. Vou mandar diretamente para a professora Sandra no bate-papo. Então eu tenho uma pergunta aqui para o Juliano, não me veem, mas conseguem ouvir. O Juliano ainda tem ali um tubo para mostrar, que eu acho que é muito interessante. Isso aqui são as beatas. Pronto, a parte das beatas eu trago como algo adicional, pois também é um tipo, uma classificação de lixo muito encontrada, principalmente nas praias e em regiões próximas ao litoral. Porque, pronto, as pessoas ainda têm esse costume de fazer o descarte errado. E esse tanto aqui, na verdade, são um pouco mais que isso. Eu e uma colega minha, investigadoras, a gente coletou em 1 hora, caminhando na Praia de Faro. A gente coletou mais que isso, porque eles são uma parte que não cabia mais na proveta. E, pronto, a gente já conhece e sabe que a composição das beatas é extremamente tóxica. Pronto, quase todo mundo sabe que fumar faz mal pra gente. Não teria que ter coisa boa aí dentro. Então, todos esses químicos acabam estando em contato ou com a água ou com a areia. E pronto, na areia também a gente sabe que tem organismos que vivem ali. E essa areia está sempre sendo ressuspendida e sendo trocada com a água. E pode estar também disponibilizando esses químicos. Que pronto, eu não estudo, eu não sei dizer exatamente quais são. Mas sim, é uma fonte de poluição não somente física, como química também para o ambiente. A professora Sandra mete uma questão. Como é possível tirar o microplástico da água? Então, é uma questão muito delicada ainda. Nós, em laboratório, utilizamos microfiltros, que são esses aqui, para filtrar a água. Pronto, mas isso aqui é uma escala para filtrar a água e a gente sabe que depois a água vai estar sem microplásticos. Mas isso é uma questão muito complicada porque a gente não tem uma tecnologia viável para se fazer isso em escala industrial. Porque eu aqui no laboratório, para filtrar 1 litro d'água, eu levo quase 1 hora para ter essa filtração desse litro dessa água sem microplástico. Mas isso é 1 litro que eu utilizo para fazer uma experiência, é tudo em escala muito minimalista dentro do laboratório e na ciência. Agora, quando a gente está pensando, por exemplo, no Metar, que produz não sei quantos 1000 litros de água por dia,
ainda não se tem uma tecnologia que seja viável economicamente para estar fazendo essa retirada dos microplásticos. Acredito eu, uma opinião pessoal, que a solução da retirada de microplásticos e das nanopartículas, que é nos nanoplásticos e outras nanopartículas, seja, assim como os medicamentos, seja algo que vai ter que vir um pouco mais da biotecnologia do que simplesmente de filtros. Porque eu acho que vai ter que se saber algum sistema, alguma biotecnologia em que isso se particule na água e que isso, sei lá, se esses plásticos se agreguem e formem pedaços maiores para ser mais facilmente retirados. Acho que só a filtração em si, como se faz na ciência, nos laboratórios, isso não sei se vai chegar um dia a ser viável, provavelmente não, para grandes indústrias. Não sei se eu respondi, mas é que é um assunto um pouco complicado e não se tem uma resposta muito correta ainda. Acho que isso é uma coisa que vai se desenvolver e que as pessoas que estão aí nas escolas ainda, depois se conseguirem, podem ajudar. Vão ter que estudar um pouco essa parte aí ainda para dar um help aí. Sim, nesta fase, o melhor é não colocar plástico na água. O ideal não é nem a gente antigamente, sei lá, ao menos na época que eu cresci, são uns 10 anos atrás, 15 talvez, nas escolas, quando eu ia na escola, se falava muito sobre reciclagem, nós precisamos reciclar, separar, mas hoje em dia já se sabe que só reciclagem não é o suficiente, porque 12%, eu acho, aproximadamente dos plásticos podem ser reciclados, e 12% de 500 milhões de toneladas não vai resolver o problema. A questão agora é a redução da utilização do plástico, muito bem como já está sendo feita agora, essa redução da utilização de plásticos de ao menos de uso único, que são, acho, os piores nessa categoria. Porém, nós tivemos também agora com a pandemia um retrocesso nessa questão, porque muitas dessas leis foram colocadas em stand-by durante o período pandêmico, porque eram para estar muito mais avançadas, e alguns países chegaram a retroceder nesses aspectos por conta da pandemia. Espero que agora volte a avançar nessas questões, porque a gente precisa muito bem repensar o uso do plástico. Mais alguma questão? Mais alguma questão? Acho que não. Obrigado, Sandra. Obrigada. Muito obrigada por terem estado todos presentes. Obrigada ao investigador Juliano e à turma da professora Sandra. Esperamos ver-vos em outras sessões. Obrigada. Obrigado. Até já. Até já.